Fala galera, belezinha? E aí, futuros federais? A prova do simulado foi show, foi top, foi maravilhosa, foi fantástica. Claro, não poderia ser diferente, né? Com os profissionais que vocês, futuros federais, têm aqui no IAP, não poderia ser diferente. Então, vamos para a correção. Gostaram do tema? Tema atual, tema potência aí, que será um dos temas polêmicos, um dos temas que um deles, na verdade, poderá cair na prova, né? E nós trabalhamos em cima disso, para pegar esses temas mais polêmicos. Então, vamos lá. O nosso texto 1 tinha um título de mais de 70% dos brasileiros dizem que o Brasil ganhará a Copa. Diz pesquisa. O subtítulo, maioria dos torcedores afirmam que irá acompanhar partidas em casa com familiares. Então, esse foi o texto 1. Eu não lerei aqui os textos para não se tornar uma gravação tão cansativa. Irei diretamente às questões. Sobre o texto 2. Copa do Mundo 2022. Classificados, grupos, datas, ingressos e mais. Então, vocês estão vendo que o assunto é bem atual. Nós iniciaremos aí, né, dia 20 de novembro, a abertura da nossa Copa do Mundo. Dia 21, primeiro jogo. Dia 24, primeiro jogo do Brasil. Estamos juntos. Bom, e o texto 3... aquela charge, né? Já é de praxe ter a charge bonitinha. Essa é a nossa Copa do Mundo. E aí eles colocaram a urna eleitoral e a Copa do Mundo, jogador ou torcedor com a camisa do Brasil. Vamos lá. Primeira questão. De acordo com o texto 1, quando eu me deparo com esse enunciado, de acordo com o texto, de acordo com, segundo, conforme, consoante, são expressões da compreensão textual. Então, eu já sei que a resposta dessa questão estará no texto. De acordo com o texto 1, todos os torcedores afirmam que irão acompanhar partidas em casa com familiares. Será que o texto diz que são todos os torcedores? Letra B. Grande parte dos torcedores afirma que irá acompanhar partidas em casa com os familiares. Título e subtítulo respondem à questão número 1. Letra B. Grande parte dos torcedores afirma que irá acompanhar partidas em casa com os familiares. Essa é a resposta certa. Eu acho que essa estava de graça, né? De graça. Deixa eu colocar aqui o gabarito para que vocês, futuros federais, possam acompanhá-lo. 16, 17, 18, 19, 20. Pois bem, questão 1, letra B. Grande parte dos torcedores afirma que irá acompanhar partidas em casa com os familiares. Letra C. Nenhum torcedor do Brasil acompanhará a Copa do Mundo? Jamais. Letra D. 60% dos torcedores afirmam que irão acompanhar partidas em casa com os familiares. Quando ele menciona esses 60%, aí eu vou relembrar, né? 60%, o que é que diz no texto sobre esses 60%? Deixa eu só abrir aqui o texto novamente. O que ele fala sobre esses 60%? Ele diz assim, né? O estudo, quem tosse também joga, da Agência da Pesquisa do Comportamento, a Poema, indicou que 60% dos brasileiros irão torcer e acompanhar os jogos da seleção brasileira e da Copa do Mundo, né? Aqui ele fala que eles vão acompanhar com todos. Acompanhar todos os jogos, não especifica que irão acompanhar as partidas em casa com os familiares. Então, a resposta correta é a letra B. Maioria dos torcedores afirma que irá acompanhar partidas em casa com os familiares. A resposta está no subtítulo do texto 1. Belezinha? Questão 2. Conforme as ideias do texto 1, conforme ainda é uma palavra que é usada na compreensão textual. Então, a resposta estará no texto. Conforme as ideias do texto 1, todos os brasileiros acompanharão e torcerão pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Se eu acabei de responder a questão 1 e sei que não é todo mundo, e sim a grande parte, a maioria, eu elimino essa letra A.
71% dos brasileiros acompanharão e torcerão pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Letra C, 62% dos brasileiros acompanharão e torcerão pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Foi o que eu acabei de ler no primeiro parágrafo do texto 1. O estudo Quem Torce Também Joga, da Agência de Pesquisa de Comportamento Apoema, indicou que 62% dos brasileiros irão torcer e acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Está aí a minha resposta no primeiro parágrafo do texto. Letra C. Questão 2, letra C. Letra D. 1.000 pessoas do topo de todo o país assistirão a todos os jogos da Copa do Mundo? Não. Só corrigindo aqui que saiu do topo, não é do topo, é de todo o país. Foi só um erro de digitação entre o P e o D. Belezinha? Vamos para a questão 3. Sobre o texto 1, infere-se que, galerinha, quando aparece infere-se que, eu canso de falar isso em sala de aula, né? Inferências fazem parte da interpretação textual, fazem parte de quê? Dos elementos implícitos, elementos escondidos no texto. A Copa do Mundo é muito esperada pelos brasileiros e eles estão otimistas com a vitória do Brasil. O próprio texto, no texto 1, fala sobre isso, né? A Copa do Mundo de 2022 será emblemática, principalmente considerando o contexto em que vivemos, o cenário pandêmico com o normal, voltando, o ano de eleições, das eleições mais polêmicas da história e ainda a Copa fora da época, no verão. No estudo, vimos que há alguns anos uma desconexão entre torcedores e a seleção brasileira vem acontecendo, mas principalmente por isso os torcedores estão muito apaixonados, estão se movimentando para ajudar a resgatar esse vínculo, estão ansiosos, né? Estão otimistas, achando que o Brasil será o campeão da Copa do Mundo de 2022. Nossa resposta correta, letra A. A Copa do Mundo é muito esperada pelos brasileiros e eles estão otimistas com a vitória do Brasil. Letra B. O pessimismo dos brasileiros é grande e com isso o Brasil ganhará a Copa do Mundo. Ora, ele fala em otimismo e não pessimismo. Se fosse mesmo pessimismo, o Brasil jamais ganharia a Copa do Mundo, só perderia, né? Letra C. A Copa do Mundo não é tão esperada pelos brasileiros. O texto diz que a Copa do Mundo é esperada pelos brasileiros, ainda mais depois de um período pandêmico e principalmente fora da época, né? Porque geralmente a Copa do Mundo acontece o quê? No meio do ano. E agora será no final. D. Os brasileiros estão felizes com a chegada da Copa do Mundo, mas não estão otimistas. Não, se eu acabei de responder que a letra A é a resposta correta, porque eles estão otimistas, eles acham que o Brasil vai ganhar, a letra D também está totalmente excluída. Portanto, a resposta correta é a letra A. Letra A de amor, porque quem ama, acerta. Muito bem. Vamos lá. Questão 4. Observe o título do texto 1. Mais de 70% dos brasileiros dizem que o Brasil ganhará a Copa, diz pesquisa. Qual é a função do termo destacado? O termo destacado é o quê? Falo muito isso em sala de aula. Nós estamos fazendo as provas dos exames de seleções passados e estamos vendo como isso é recorrente, né? Como acontece. Professora, relembre aí, por favor, que, enquanto pronome relativo, tem a função de retomar expressões já mencionadas anteriormente. É substituível por o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, certo? Já o que, enquanto conjunção integrante, tem a função de quê? De substituir todo o resto da frase por isso, isto, disso ou disto. Dica, pessoal. Quando nós tivermos o que com valor de pronome relativo, nós teremos uma oração subordinada adjetiva. Quando nós tivermos o que com valor de conjunção integrante, nós teremos uma oração subordinada substantiva. Beleza? Então, mais de 70% dos brasileiros dizem o qual o Brasil ganhará a Copa. Dá certo? Então, combina não, né? Mais de 70% dos brasileiros dizem o qual o Brasil ganhará. Cabe não. Mas eu poderia dizer, mais de 70% dos brasileiros dizem isso.
que o Brasil ganhará a Copa. Se eu substituo todo o resto da minha oração por um pronome demonstrativo, disso, isto, isso, é o quê? Conjunção integrante. Muito bem. Qual é a resposta? Letra B. Para as questões 5, 6... Deixa eu voltar. Para as questões 5 e 6, observe o trecho retirado do 4º parágrafo do texto 1. Aí, o que é que eu faço? Eu volto ao 4º parágrafo do texto 1. Tudo isso para assistir às partidas com a família, conforme apontaram 78,4% dos torcedores. Outros 3 itens não podem faltar para cerca da metade dos brasileiros, que são churrasco, cerveja e petisco. A expressão, questão 5, a expressão tudo isso enquanto elemento coesivo refere-se a... Professor, elemento coesivo é o quê? Elemento coesivo são palavras, expressões colocadas no texto para evitar repetições. O elemento coesivo anafórico, ou seja, anáfora, retoma termos que foram mencionados anteriormente. Então, tudo isso está retomando uma expressão que foi mencionada antes. Então, eu volto ao 3º parágrafo para rever o que é que tudo isso está retomando. O brasileiro que não puder ir ao Catar fará a festa em casa mesmo. Mais de 90% dos entrevistados disseram que preferem assistir aos jogos no conforto do próprio lar e 29% organizarão a casa para deixá-la mais confortável para o evento. 2 itens estão na lista para serem adquiridos especificamente para o torneio. Uma televisão nova, 24%, e itens de decoração, 10,5%. Tudo isso para assistir às partidas com a família. Tudo isso o quê? Itens como a televisão nova e itens de decoração. Resposta certa, letra A. É só retomar o final do parágrafo anterior, cujo tudo isso está retomando. Belezinha? Questão 5, letra A. E aí, futuros federais, estão acertando? Digam aí para mim, como se vocês pudessem falar comigo, né? Eu espero que sim. 5 questões passamos, sobre compreensão, um pouco de gramática também. Agora vamos para o uso do acento indicativo de crase, ainda destacado no trecho anterior. Tudo isso para assistir às partidas com a família. Assistir às partidas. O verbo assistir, pela regência verbal, está no sentido de ver. Assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. Assistir ao filme, assistir ao jogo. Se assistir estiver no sentido de prestar assistência, não precisa de preposição. Assistir o doente que estava no hospital. Assistir os alunos sobre dúvidas de português. Tá? Aqui está no sentido de ver. A preposição é exigida. Tudo isso para assistir às partidas. Partidas, enquanto uma palavra feminina, também admite o artigo no feminino. Então, preposição a mais artigo a, junta tudo e nós temos o a com acento indicativo de crase. Por favor, não digam a craseado, tá? Bom, o uso do acento indicativo de crase destacado no texto é justificável, pois corresponde à regência do verbo assistir, certo? Assistir no sentido de ver, exige preposição. E da presença do artigo diante da palavra feminina. Certíssimo, gente. Certíssimo. O verbo assistir no sentido de ver exige a preposição a. E diante de um substantivo feminino, nós temos o artigo a também no feminino. Correta a letra A. B. Corresponde à presença do artigo diante da palavra feminina? Sim, tem um artigo. Mas para ser uma crase, crase é a união, é a fusão de uma preposição com um artigo. O a sozinho, só o artigo, não existe crase. C. Corresponde à presença do pronome possessivo diante da palavra feminina? Pronome possessivo, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, não existe. Letra D. Corresponde à regência do verbo assistir?
E da presença do artigo diante da palavra masculina. Opa, masculina não. A regra geral para uso do artigo indicativo de crase, do acento indicativo de crase, não do artigo, é o quê? Palavra feminina. Quando tem palavra masculina, nós não usamos o acento grave, salvo as exceções. Beleza? Então, questão 6, letra A. Questão 7. Observe o trecho do texto 1. No entanto, a pesquisa também identificou que 48% dos torcedores se sentem distantes da seleção. O valor semântico do termo destacado é... Deixa eu voltar ao texto para eu observar. Entre as outras aquisições tradicionais para o evento, está o álbum de figurinhas, que será colecionado por cerca de 70% dos torcedores. Outro hábito que é praticamente regra é o uso de roupas nas cores da seleção nos dias de Jogos do Brasil. No entanto, a pesquisa também identificou que 48% dos torcedores se sentem distantes da seleção. No entanto, é uma expressão, uma locução que dá a ideia de quebra de expectativa com o período anterior, com o parágrafo anterior. No entanto, tem um valor semântico de quê? Adição, adversidade, conclusão, explicação. A diversidade é a mesma coisa que oposição, ideias contrárias, contradição. Nas orações coordenadas adversativas, nós temos aí as principais conjunções: mas, porém, entretanto, todavia. Aí temos as locuções conjuntivas, né? No entanto, certo? Então, a resposta certa, letra B. A adversidade, oposição, quebra de expectativa em relação ao parágrafo anterior. Acertou? Está acertando tudo? Parabéns, futuro federal. O destino está chegando, o seu futuro está próximo. Próximo de usar aquela camiseta branquinha, com um símbolozinho verde aqui, ó, do lado esquerdo do peito. Vamos lá. Para responder as questões 8 e 9, observe o trecho retirado do texto 1. Segundo a fundadora da pesquisa e do conteúdo da poema, Júlia Edes, a tendência é que, com a proximidade do torneio, a torcida aumente. A justificativa para o uso das aspas é... A expressão é usada no sentido de ironia. Vocês sentiram alguma ironia nesse trecho do texto? Nenhuma, né? A expressão representa uma citação. Professor, o que é uma citação? A citação é a fala de outra pessoa que você inseriu no seu texto. Você citou aquela pessoa, você citou as palavras proferidas por tal pessoa. Então, você não pode retirar. Você pegou do Google, você pegou um parágrafo do Google para colocar no seu trabalho e colocou como se fosse seu. Não, isso é plágio. As aspas são obrigatórias. Então, a citação é isso. Ele diz o quê? Segundo, conforme, de acordo a fundadora da pesquisa e conteúdo, Júlia Edes, a tendência é que, com a proximidade do torneio, a torcida aumente. Isso aí é uma citação do discurso alheio. Resposta correta, letra B. A expressão corresponde a uma crítica? Jamais. A expressão distorce o sentido do texto? Tampouco. Letra B. Questão 9. O termo segundo em destaque no trecho acima pode ser substituído sem alteração de sentido. Gente, sem alteração de sentido, semanticamente falando, é que tem o quê? Relação de sinônimo. Palavras sinônimas são aquelas palavras que têm o mesmo sentido. Tipo alegre, feliz, contente, são palavras sinônimas. Então, segundo pode ser substituído por uma palavra sinônima, na medida que, não obstante, no entanto ou de acordo com. Segundo é uma conjunção subordinativa adverbial conformativa e é totalmente substituível por conforme, de acordo com, consoante, segundo. Resposta correta, letra D. Letra D. Deus, obrigada por isso. Letra D. De graça, né? Eu sei, a prova estava muito boa. Questão 10.
A palavra emblemática, presente no último parágrafo do texto 1, quanto à posição da sílaba tônica é classificada em emblemática. Pessoal, posição da sílaba tônica, emblemática. Essa palavra aqui está de graça, porque ela já é acentuada, ninguém vai precisar gritar emblemática. Ninguém vai precisar fazer isso, né? Porque ela já tem um acento. Então, ó, Titi aqui, ó, caprichou para vocês. Emblemática. Como é que eu sei? Vamos lá. Nós contamos sempre de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Quando a última sílaba é a sílaba mais forte, ela é chamada de oxítona. São acentuadas oxítonas terminadas em aas, es, oos, em ens e de tongos abertos, né? El, de chapéu. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, ela é chamada de paroxítona. São acentuadas as paroxítonas terminadas em R, X, N, L, S, I, IS, US, ANs. Paroxítona. Paroxítona. Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, ela é uma proparoxítona. E, pela regra geral, toda proparoxítona é acentuada. Então, a palavra emblemática é uma palavra proparoxítona. Resposta correta, letra D, de Deus. De novo, acertei de novo. Parabéns, futuros federais. Chegamos às 10 questões e eu espero de coração que vocês tenham acertado as 10 questões. Caso isso não tenha acontecido, tudo bem. Tudo bem, ainda temos mais 10 questões pela frente. Vai dar certo. Vamos ter fé em Deus, vamos confiar. Próximas questões. Para responder as questões 11, 12 e 13, observe o trecho retirado do texto 1. Vocês estão acompanhando aí direitinho o material em casa de vocês. O meu material aqui também. No estudo, vimos que há alguns anos, uma desconexão entre torcedores e a seleção brasileira vem acontecendo. A função do que destacado é mais uma questão sobre a função do que, e eu espero que seja automático. Eu lembro de uma aluna aí da intensiva da manhã, de Gabi. Gabi diz, professora, isso aqui já é automático. Realmente é automático, já vem na sua cabeça assim, você já sabe o que é. No estudo vimos isso. No estudo vimos isso. Que há alguns anos uma desconexão entre torcedores e a seleção brasileira vem acontecendo. Quando eu substituo todo o resto da minha oração por isso, isto, disso ou disto, eu tenho o que, galera? Conjunção integrante. Muito bem. Se eu substituo o que? Por o qual, a qual, os quais, as quais, eu tenho pronome relativo. Portanto, a questão 11, resposta correta é a letra D. Conjunção integrante. Questão 12. O verbo em destaque é o verbo haver. Ele apresenta o sentido de. No estudo, vimos que há alguns anos, ou seja, faz alguns anos, que existe uma desconexão entre torcedores e a seleção brasileira. Que isso vem acontecendo há alguns anos. Tem gente que diz assim, há alguns anos atrás, que é incorreta essa fala. Por quê? Porque atrás já é um advérbio de... Há algum tempo atrás, advérbio, já não precisa você colocar atrás. Só é necessário falar há algum tempo. Está correto. Então, esse verbo haver aqui, o A com H, ele está indicando o quê? Tempo passado, também chamado de tempo decorrido. Ok? Letra D também é questão 12. Professor, e se fosse no verbo haver, como seria? Seria no sentido de existir. Há muitos aprovados aqui. Ou seja, existem muitos aprovados aqui. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, ele jamais irá para o plural, né? Então, não posso dizer haveram ou houveram vários aprovados aqui. Não. Eu tenho que dizer há vários aprovados aqui. Agora, o verbo existir é um verbo pessoal. Portanto, ele vai para o
plural. Existem vários alunos aqui. Existem muitas provas aqui, certo? Então, resposta certa, letra D. Tempo decorrido ou tempo passado. Belezinha? Vamos para a questão 13. A função morfológica da palavra brasileira é... Tenho só uma observaçãozinha para fazer aqui. Brasileira. Por que brasileira é escrito com B minúsculo e... Ai, apaguei o gabarito. Eu vou colocar tudo de novo aqui. Mosquei agora, apaguei o gabarito. Deixa eu colocar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. B, C, A, B, A, né? B, C, A, B, A. Deixa eu ver se é isso mesmo. B, C, A, B, A. Qual a diferença entre as palavras Brasil e brasileira? Por que Brasil é escrito com B maiúsculo e brasileira é escrito com B minúsculo? E aí? Brasileira, por quê? Estou escutando alguém dizer? Exatamente. Brasil é um substantivo comum próprio. Desculpa, é um substantivo próprio. Próprio é um nome próprio, nome de um país, nome de um lugar. O seu nome é um substantivo próprio. Ele precisa ser redigido com letra inicial maiúscula. Por isso que Brasil escreve com B maiúsculo. Brasileira é adjetivo pátrio. Por isso que brasileiro não precisa ser escrito com B maiúsculo, e sim com B minúsculo. Então, brasileira, voltando aqui ao trecho. No estudo, vimos que há alguns anos, uma desconexão entre torcedores e a seleção brasileira. Brasileira é a palavra que está qualificando, que está caracterizando o substantivo seleção. Então, brasileira exerce a função morfológica de adjetivo. Letra B. Adjetivo. Letra B. Ok, galerinha? Tudo bem até aí? Show? Eu sei, está muito fácil. As questões com nível mais difícil são as questões de compreensão e interpretação textual. E as questões que requerem um pouco mais de atenção em relação à posição da sílaba tônica, em relação ao uso do sinal indicativo de crase, são questões que precisam de uma maior atenção. Questão 14. A Copa do Mundo de 2022 será emblemática. Observando o trecho retirado do último parágrafo do texto 1, marca a alternativa correspondente ao tempo do verbo destacado. Tempo. Será emblemática. A Copa do Mundo será. Ou seja, é uma ação que ainda vai ocorrer. Nossa, vai ser muito massa, vai ser muito emblemática. Se é uma ação que ainda vai chegar, ainda vai acontecer, eu sei que é futuro. Mas é o futuro do presente ou o futuro do pretérito? Futuro do presente é uma ação que acontece, vai acontecer. Serei federal. Futuro do pretérito era uma ação que ia acontecer, mas não aconteceu ainda. Ou seja, seria emblemática se não tivesse acontecido um desligamento dos jogadores, por exemplo. Então, a Copa do Mundo 2022 será emblemática? É futuro do presente. Será emblemática. Letra C. Professor, e o que é pretérito imperfeito e pretérito perfeito? Vamos lá. Pretérito é o passado, certo? Pretérito perfeito. Perfeito é perfeito porque ele concluiu, porque ele chegou até o fim. Eu namorei, casei, vivi, certo? Já o pretérito imperfeito era ação que estava para concluir, mas algo impediu a sua conclusão. Namorava, ficava, vivia, corria, dormia, certo? Então, a resposta correta é futuro do presente, porque é uma ação que vai acontecer. A Copa do Mundo 2022 será emblemática. Show? Acertaram tudo até agora? Muito bem. Questão 15. Observe o trecho do texto 2. A Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar será uma disputa
será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro no Catar. As vírgulas encontradas no trecho destacado foram usadas para separar objetos indiretos, isolar o lugar onde ocorrerá a copa, mostrar o adjunto adverbial deslocado, indicar o vocativo. Eu sempre falo que as provas do exame de seleção do IFRN cobram isso aqui. No Catar, dá a ideia de lugar. Morfologicamente falando, no Catar é advérbio de lugar. Sintaticamente falando, no Catar é adjunto adverbial de lugar. Professora, só muda a palavra, né? A função é a mesma? Sim, só muda a palavra. O lugar, a posição do adjunto adverbial é sempre no final da frase. No final da frase. Quando ele não vem no final, ele vem deslocado. Ele vem fora da sua posição habitual. A Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Isso é um adjunto adverbial de lugar que está deslocado. Pronto, só isso. Professora, se tivesse na ordem direta, como ficaria a frase? A Copa do Mundo FIFA de 2022 será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro no Catar. Pronto. Ok? Questão 15, letra C. Mostrar o adjunto adverbial deslocado. Estamos quase concluindo a nossa provinha. Espero que vocês estejam acertando. E quem não estiver acertando, paciência. Refaçam, vocês queridos, refaçam a prova. Vejam que vocês erraram. Corrijam para que vocês não cometam o erro lá no dia. Enquanto nós estivermos aqui, ainda podemos errar. Mas no dia da prova precisamos desse acerto, viu? Estamos juntos. Qualquer coisa, estamos aí. Observe o trecho do texto 2. Ele servirá de base para as questões 16 e 17. A Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro no Catar. Será a 22ª edição da competição. Será a primeira do mundo árabe. O trecho acima é composto por... Gente, essa questão é para ninguém zerar essa prova. Pelo amor de Deus, se alguém errou essa questão, eu estou de mal. Corte. Nem me siga mais no Instagram, porque eu fico com raiva, viu? Eu sou dessas. Quantos períodos tem? Eu conto a quantidade de períodos pela quantidade de pontos finais. A Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro no Catar. Primeiro período. Será a 22ª edição da competição. Segundo período. Será a primeira do mundo árabe. Terceiro período. Quantos períodos temos? 3 períodos. Resposta, letra C. Essa foi para ninguém zerar. Mas aqui eu esqueci de colocar as orações. Tá tudo certo. 17. As funções morfológicas dos vocábulos mundo e árabe são, respectivamente, de novo, uma questão sobre funções morfológicas. Função morfológica quer dizer o quê? Classes gramaticais. Artigo, numeral, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, conjunção, preposição, interjeição, tudo isso faz parte, tá? As funções morfológicas dos vocábulos mundo e árabe são, respectivamente. Respectivamente é o quê? Primeira palavra mundo, depois a palavra árabe. Mundo é um substantivo, né? Substantivo comum. Árabe não está dando uma característica, acrescentando uma qualidade ao substantivo mundo. Ele exerce a função de adjetivo. Temos aí substantivo e adjetivo. Resposta correta, letra D. Questão 18. Observe o trecho do texto 2. Após a repescagem, País de Gales, Austrália e Costa Rica ficaram com as últimas vagas. O vocábulo país é acentuado, pois trata-se de um hiato tônico, trata-se de um ditongo aberto, trata-se de um tritongo, trata-se de um ditongo tônico. Ditongo tônico, pelo amor de Deus. Gente, ditongo, ditongo é quando em uma única sílaba nós temos vogal e semivogal. Vogal é aquela cuja letra falamos com mais força, com mais intensidade. Mãe! O A é vogal, é o núcleo silábico, e o E é semivogal.
Então, quando nós temos em uma única sílaba vogal e semivogal, ditongo. Quando nós temos semivogal, vogal e semivogal, nós temos um tritongo. Paraguai, saguão. E quando nós temos em sílabas separadas, as vogais estão em sílabas separadas, nós temos um hiato. Se vogais em sílabas separadas estiverem acentuadas, no caso, se a sílaba estiver acentuada, nós temos um hiato tônico. País. País. País é um hiato tônico. Ele é acentuado não por ser uma palavra oxítona, e sim por ser um hiato tônico, até porque as terminações das oxítonas são as, es, os, em e ens. Então, a resposta correta trata-se de um hiato tônico, letra A. Estamos quase concluindo a nossa provinha aí, Futuros Federais, e eu tenho certeza de que vocês deram show nessa prova. Eu acho que ela foi assim, o nível foi o nível de vocês. Eu não posso chegar e dizer, professora, o nível foi muito alto, não sei o quê. Não foi, não. Foi o nível de vocês mesmos. Eu tenho plena ciência de que vocês deram show. Vamos lá. Vamos para a questão 19. Os textos 1, 2 e 3 desta prova têm em comum o gênero textual, o tipo textual, a temática ou a linguagem culta. A menina diz assim, professora, uma questão dessa, eu sempre acho que a resposta sempre vai ser uma temática ou um tema. Sempre eu coloco essa questão aí, geralmente eu coloco na questão 15, né? A gente discute muito sobre isso. Os textos 1, 2 e 3 desta prova têm em comum. Embora sejam gêneros textuais diferentes, um pode ser uma notícia, o outro pode ser uma reportagem, o outro pode ser uma charge, enfim. Embora sejam gêneros textuais diferentes, os 3 textos abordam a mesma temática, que é a Copa do Mundo. Não é? Um texto ele vai apresentar uma crítica sobre a Copa do Mundo, um texto vai falar sobre os brasileiros que estão ansiosos, estão otimistas para o Brasil ganhar a Copa, pelo Brasil ganhar a Copa. O outro texto vai apresentar as chaves, os jogos, e eu sei que são 3 textos que, embora tenham gêneros textuais diferentes, embora tenham tipos textuais diferentes, a temática abordada é a mesma, ou seja, a Copa do Mundo. Quando eu digo gênero, como eu falei, cartoon, charge, infográfico, notícia, reportagem, gênero. Quando eu falo tipo textual, estou falando narração, dissertação, argumentação. Isso é o tipo, a tipologia textual. E a linguagem culta? Ora, se eu tenho uma charge, não necessariamente eu preciso ter a linguagem culta. Eu posso ter um texto verbal, não verbal, juntos em um único gênero textual. Então, o que nós temos em comum é a temática, letra C. E a última questão, eu acabei de responder já, né? O gênero textual presente no texto 3 é cartoon, tirinha, infográfico e charge. Gente, cartoon e charge são 2 gêneros textuais que são representados por um quadrinho que apresentam uma crítica, uma sátira, a palavra-chave é crítica, sobre acontecimentos. Entretanto, charge fala sobre acontecimentos atuais. Cartoon fala sobre acontecimentos passados, certo? Como nós estamos falando da Copa do Mundo 2022, que ainda acontecerá, nós estamos falando de charge, certo? Tirinha é uma sequência de quadrinhos que já tem personagens conhecidos, já são aqueles típicos personagens, certo? Tipo Mafalda, Recruta Zero, o Garfield, Armandinho, o H, já são personagens conhecidos, como a Turma da Mônica também. O infográfico, eu posso ter uma imagem, uma legenda, um quadro mais explicativo, com imagens, com legenda. Eu posso ter gráficos
com legendas embaixo que sejam explicativos sobre o gráfico, tá? Então, de cara, já saberia que essa questão é a letra D. Ok, galera? D. D. Belezinha? O gabarito ficou muito bonito, ficou muito lindo, maravilhoso. Eu espero de coração, queridos futuros federais, que vocês tenham logrado êxito nesse nosso último simulado, que foi feito com muito carinho, com muita expectativa para vocês, futuros federais, para que vocês façam uma excelente prova e para que, quando vocês se depararem com a prova do IFRN, do exame de seleção, vocês sintam que a prova do exame de seleção é até mais fácil que a prova do simulado, porque nós preparamos uma prova com um nível um pouquinho mais alto para que vocês sintam essa facilidade ao fazer a prova, beleza? E eu quero saber, por favor, mandem aí o feedback. Eu gosto de feedback, eu gosto muito de saber como foi essa prova, como é que vocês reagiram dessa vez, como era que estava o grau de ansiedade, já que era a última, está perto da prova, faltam 15 dias para a prova, eu estou desesperado. Não precisa disso, tá? Tudo que tinha que ser feito nós já fizemos. Agora com vocês, futuros federais, eu tenho toda a expectativa sobre vocês, que vocês têm plena capacidade de passarem nos primeiros lugares, as primeiras colocações, porque vocês são feras, vocês são preparados pela melhor equipe do Rio Grande do Norte, viu? Por favor, mandem o feedback para mim, meu Instagram. Professora, a prova estava fácil demais. Professora, a prova estava muito difícil. Professora, pelo amor de Deus, que nem é isso? Eu quero o feedback de vocês. Por favor, mandem mensagem para mim. Olhem aí, eu vou fazer uma revisãozinha antes da prova, vou colocar no meu Instagram, vou voltar a fazer aqueles quizzes, certo? Beleza? Mandem aí o feedback para mim, tá? A professora agradece muito de coração. Estimo sucesso para vocês, futuros federais. Contem comigo para o que vocês precisarem. Entrem em contato, falem. O que vocês precisarem de material, de conteúdo, estou aqui à disposição. Sempre de coração aberto para vocês. Beijão, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser.